7 de dezembro de 2023, Curitiba, Paraná. Ellen e Rafael acordam depois de uma soneca da tarde. O filho bebê deles estava sem vida. O terror da morte de um filho se somaria a um terror maior. Para a polícia, o casal era o autor de tudo. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, está tudo certo. Daí você vem comigo até o final desta conversa que eu vou ter com o Dr. Richard. Ele já esteve ou estará aqui no canal, não sei se essa entrevista entrou antes ou depois, como assistente de acusação de um outro caso, e agora ele é o advogado de defesa dos apontados pela polícia como autores da morte do filho, né? Filho ou filha? Do menino, filho de um bebê. Eu peço sempre respeito, e muito respeito a todos os advogados criminalistas, uma vez que se um dia você precisar, espero que não, mas se tiver crime envolvido, não adianta chamar um advogado tributário. Então, o advogado criminalista, ele faz parte, uma peça fundamental para que a justiça seja feita. Se você não tiver um advogado de defesa, o julgamento não acontecerá, e essa pessoa poderá até ser solta, até por excesso de prazo. Doutor, seja bem-vindo novamente ao canal. Vou pôr seu microfone só mais um pouco aqui, isso, para a gente conversar. Este caso, a gente estava conversando um pouco antes, é um caso impactante, ele é um filme, se verdade for, por o caminho que a defesa traz, é um filme. Até por justiça, injustiça, o que acontece. Caso que envolve pai e mãe. Não é padrasto nem madrasta. Não, pai e mãe. Ele é um pouquinho diferente do Henri Borel, da Isabela Nardoni. É o próprio pai e a própria mãe com um bebê de 2 meses. 2 meses. Que eles são apontados pela polícia ou pela justiça também pela justiça, como autores? Pelo Ministério Público. Já teve pronúncia? Não, ainda não. Eles ainda estão na denúncia. Isso. As audiências de instrução já aconteceram? Já aconteceram. Está em fase final, já alegações finais já. Quando sai a pronúncia? Olha, eu acredito que em menos de um mês sai a pronúncia, até porque o pai está preso ainda, né? Então tem essa agilidade. Ele tem agilidade para sair. Exatamente. É uma história que acontece no dia 7 de dezembro de 2023. Eu aprendi com os advogados também, mas principalmente com os psiquiatras forenses que eu entrevisto ao longo da minha vida toda, que crimes familiares eles acontecem antecedem datas importantes ou acontecem em datas importantes, como o Natal, dia de aniversário. Se eu perguntar assim, quando a Ellen, que é a mãe, ou o Rafael, que é o pai, quando fazem aniversário, poderíamos achar mais coisas. É um bebê de 2 meses, ele poderia estar fazendo 2 meses, pré-natal, pré-ano novo, então ele encaixa como um crime familiar dentro disso que os psiquiatras forenses falaram. Só que você vai me relatar aqui, eu convido as pessoas a virem, não vou dar spoiler, o que teria causado a morte do bebê, que o bebê morreu. Morreu. Que é algo que a gente já viu isso acontecendo outras vezes. Mas eu queria voltar com você naquele 7 de dezembro. E antes do 7 de dezembro, na verdade, eu queria conhecer essas 2 personagens que são a Ellen Carolina, sem óculos não enxerga nada, gente. Ellen Carolina Correia e o Rafael dos Santos, que são um casal. Que vão vir a ser apontados, denunciados agora, por enquanto denunciados, como autores da morte do filho de 2 meses. Quem são a Ellen? Quem são Ellen e Rafael? Estavam casados há quanto tempo? Quantos anos eles têm? Qual o histórico deles? Só um adendo, Beto. Não só a morte e estupro. Tem a violência sexual ainda também apontada. Eles foram denunciados por morte. O microfone está bom para você aí? Que eu estou vendo que às vezes está um pouco aqui para mim. Para você está bom o áudio? Vira um pouquinho mais. Isso, pode mexer, isso aí, obrigado. Morte e estupro. Morte e estupro. Denunciados. Denunciados, ambos. Eu acredito que tenham feito laudos técnicos, tenham perícias, para já estar indo para a pronúncia. O que eu aprendi também é que até chegar na pronúncia precisa ter um vasto material probatório.
E eles foram apontados como assassinos e estupradores do bebê de 2 meses. 2 meses. Quem são eles? Quem é a Ellen? Quem é o Rafael? Como eles se conhecem? De onde eles vêm? Então, a Ellen e o Rafael, eles já estavam há cerca de 7, 8 anos juntos. Já tinham... Lá né, em Curitiba. Lá em Curitiba. Já tinham 2 filhos, né, deles, do próprio relacionamento. Quantos anos? Olha, na época, o mais velho deveria ter uns 7 anos. O mais velho, né? Então era um casal comum, né? Um casal comum, como qualquer outro. Ela trabalha, ele trabalha? Ele, até nesse fato, ele, no mesmo dia que a criança faleceu, ele ia pegar o acerto dele do trabalho. Então, quando ele acorda, ele colocou, não dando um spoiler, né, do que aconteceu, ele coloca o telefone para despertar 4 horas da tarde para ir até o antigo trabalho para pegar o acerto, né? Então, assim, trabalhadores... Ele trabalhava, ela não trabalhava, ela que ele ficava faz? em casa. Ele era ajudante geral mesmo, assim, de construções, né, reparos, São pessoas enfim, simples. pessoas simples. Quantos Pessoas anos simples. eles Não têm? eram, assim, pessoas baixíssima renda, um casal Classe normal. média. Tinha uma casa própria, que era de herança da Ellen, né? Então, uma casa simples, uma casa própria. Moravam ali numa região bacana, que era o bairro Boqueirão, ali em Curitiba. Assim, não são ricos, né? Não são pessoas de uma classe média, claro, mas é um casal normal. Quantos anos eles têm? A Ellen, ela tem 25 anos. 25, 27 anos, não sei exatamente, assim, mas ela é uma menina nova. Ou seja, se ela tem um filho de 7 anos, 27 ela foi mais teria... cedo. 20 anos é cedo para o mundo de hoje, né? Quando eu nasci não seria. Mas não digo, não foi mãe adolescente. Não. Foi ali mãe entre os 18 e 20 anos. Tá, já uma do mulher primeiro filho. Já adulto perante a lei. Sim. E ele tem quantos anos? Ele é mais velho, ele tem 30 anos. Também estão ali do lado também, Sim. não é nada. Eles tinham problemas de relacionamento, conhecido pelas pessoas? Existe boletim de ocorrência de violência doméstica? Não, de forma alguma. Não. Nada referente, por exemplo, aos filhos, os mais velhos também, nada nesse sentido também. Eu imagino que vocês estejam fazendo uma investigação também, trazendo um perfil desse casal, mostrando que eles não teriam esse viés de estuprador e assassino de certeza, filho. Os vizinhos relatam o quê? Familiares, amigos? Até essa questão da investigação sobre a vida pretérita deles, né? Essa questão até do viés de crimes sexuais, isso bem tranquilo, foi muito fácil, porque isso é muito nítido, né? O Rafael, ele tem uma condenação anterior por roubo. Ele já foi preso, já foi condenado por roubo, né? Mas a questão de violência sexual, ambos não possuem nada nesse sentido. Denúncias de maus tratos contra crianças, né, dos filhos dos mais velhos, nada também nesse sentido. Claro, tem essa questão do Rafael, de ele já ter sido preso, mas não tem nada a ver, por exemplo, com crimes sexuais, crime contra as crianças. O fato de não ter um boletim de ocorrência ou um processo não significa que ele não tenha agido. Né? A ausência do boletim de ocorrência, a gente só não tem um fato consumado na polícia. Não significa que... Mas, assim, vizinhos relatam... Não, que assim, o que acontece até nesses casos, né, Beto? Da própria família se revoltar, né? Contra os próprios filhos, vamos supor assim, os pais, as mães, como meu filho fez isso, né? Como meu filho matou meu neto. Então... Não se revoltou. Não se revoltou. Justamente no primeiro momento, pelas acusações, é claro, como, né? Mas daí o tempo vai passando, né, eles vão vendo, não, isso não faz sentido nenhum. Mas a investigação nesse caso, até pelo que você bem citou, a questão de laudos, tudo, hoje a investigação maior no processo, não só pela defesa, mas também a gente tem aqui uma acusação, né? Até da acusação é a investigação de medicina legal. É uma investigação técnica, médica, para saber o que aconteceu nesses laudos. Tá. Eles não são confessos. Eles, na verdade, se dizem inocentes. Aí eu vou trazer um relato meu de quem a confissão é sobre a morte, que essa morte aconteceu ali. Eles confessam. Foi um acidente, não foi um crime. Mas eu digo o seguinte, pais, eles estão mais para Isabela Nardoni, mais para Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, e
Jairinho e Monique do que para casos de pessoas confessas. Por isso que os familiares muitas vezes ficam ao lado dos seus filhos, que seriam assassinos aos olhos da lei, mas dizem que não, porque, tipo, Luiz Felipe Manvaler, a mãe do filho, eu já entrevistei, ela garante que o filho dela não matou, porque, inclusive, ele não assumiu. Então, a falta de confissão permite com que os pais a dúvida, lutem, né? criem na dúvida, e na dúvida, assim, eu não eduquei assassino. Sim. Então, é um direito, é um lícito. Eu já entrevistei alguns pais de pessoas que foram condenadas, mas não confessas. Então, coaduna com o que você está me falando. Então, eu tiraria essa parte da família. Os filhos dele foram ouvidos? Não. Por uma psicóloga, por uma Não. especializada? Não. Para contar como era o dia a dia daquela casa? Não. Eles não vão ser. Não. Porque eles podem ser uma boa testemunha, se forem de como era o dia a dia da casa. Papai e mamãe faziam isso, papai e mamãe não faziam isso, papai e mamãe batiam, papai e mamãe não batiam, trazendo e revelando o que de fato aconteceu entre as quatro paredes. mas Isso vocês não pensam em fazer? É porque, assim, como ainda... A gente assumiu esse caso faz uns 3 meses, né? Então, essa fase de pedidos de provas, fora as periciais, né? Já Mas foram também as audiências de instrução, né? Já foram ouvidos os médicos peritos, todas as testemunhas. E assim, já te garanto, já te antecipo com muita lealdade. Policial que foi ouvido lá no momento, médico que foi ouvido lá no momento, fala que é maltrato. Fala que está estranho. Que a criança morreu por maus tratos. Porque assim, o que vem na denúncia, né? Qual que é a acusação do Ministério Público? É que a criança morreu por asfixia e também golpe na cabeça. Tá? E os médicos e os policiais, ouvidos em audiência, eles falam, isso aí tinha, no entender deles, pelo que eles estavam vendo. Mas esse é um olhar de um leigo. Então, por isso que eu te falo... Mas não foi o médico legista que laudou isso? Não, exatamente não. É que eu te falo que o médico da UPA. Depois a gente tem, com o decorrer do processo, a gente fala, mas o médico de UPA não tem... mas ele passou por um lado, passou pelo ML. Então, exatamente, nesse ponto. O médico da UPA, ele não tem a capacidade de saber se aquilo ali foi acidental ou não. Ele relata o que ele está vendo. Eu estou vendo aqui que tem sangue saindo pela narina, mas ele não sabe por quê, sendo que ele não fez a necropsia. Então, nesse ponto, que daí há o conflito entre o médico da UPA e o médico do IML. A gente já está indo lá para frente. Eu vou pedir para a gente voltar um pouco para trás. Tá. 7 de dezembro de 2023. O que aconteceu naquele dia? Tá. Era um sábado. Olha... Não, domingo. Não, sexta. Sabe Sabe por quê? Eu me lembro do dia 7 de dezembro especificamente, porque eu tenho um grande amigo, o Jefferson, que faz aniversário dia 7 de dezembro, e fica o ano inteiro a gente marcando Mas final de semana eu acho que não era não, porque ele ia na Deixa eu ver imprensa aqui. pegar o acerto. Então foi sexta, quer ver? Ou foi sexta, porque o ano... Que dezembro, é porque teve dia 29, foi quinta-feira. Quinta-feira. Então, o que aconteceu naquela quinta-feira? O que aconteceu? O rapaz, eu não sei te dizer se tinha acabado a experiência, se ele tinha pedido para sair ou foi demitido, não sei, realmente não sei te dizer o que aconteceu. Mas ele ia pegar o acerto na empresa, né, nesse dia. E como ele não ia trabalhar no outro dia pela manhã, eles ficaram acordados até mais tarde, né, naturalmente. E daí, então, eles acordaram, fizeram toda aquela rotina matinal normal, a Ellen dá banho na criança, essa questão normal de casa, faz almoço, enfim. Eles almoçam e depois, após o almoço ali, mais ou menos umas 2 horas da tarde, assim, 4 da tarde só que você tem que ir lá, vamos tirar um cochilo aqui, eu vou colocar a nenê para mamar, e daí quando der o horário você vai lá. Daí beleza. Isso no quarto? Isso no quarto do casal. Os 2 filhos estavam na escola? Eles não estavam em casa, estavam na casa da avó. Tá. Por quê? Porque era normal? Porque já era dezembro, férias? Porque pelo fato de ter um bebê e serem mais 2 crianças, a avó paterna, né, e o avô paterno davam esse auxílio. Então né? as crianças não estariam ali? Não estariam ali. Então, daí o que a Ellen faz? Né? E isso foi até um tempo de reflexão para ela poder entender o que aconteceu, porque ela não conseguia no início, nas minhas primeiras tratativas, ela não conseguia expressar
o que tinha acontecido ali pelo trauma, né? E depois ela vai conversando sobre isso, né? A gente iniciou um tratamento psicológico para ela também, em parceria com uma clínica de psicologia, então tudo isso sendo tratado. Ela deita, o marido deita do lado esquerdo, né? Ele vira para o lado para dormir, e ela pega a criança, né? Coloca a criança aqui no braço direito, e a criança fica amamentando. Tá? Enquanto a criança está amamentando, ela dorme. E ela imaginando que ali era uma posição segura, né? Então, esse fato, se a mãe foi negligente ou não, eu até posso concordar com você. Foi negligente de colocar uma criança de 2 meses... E também, assim, aqueles de 2 meses, eu tenho que te perguntar, ela estava dormindo? A criança? Não ela, a mãe, porque uma criança de 2 meses ela chora o tempo inteiro, tem criança que chora mais, tem criança que chora menos. Como ela, para você dormir, você precisa estar muito cansado, você dorme. Aí não é uma questão de negligência, é uma questão de humanidade. Ela, eu teria que perguntar como é que ela estava naqueles... Eu acho que, pelo que ela me relatou, era uma questão natural que ela fazia direto, assim, sabe? Ela amamentava e ela dava uma deitava cochilada. na cama à tarde... para tirar um cochilo, ela colocava a criança aqui no braço, a criança amamentava, a criança parava de amamentar e dormia. Assim. Ficava assim. Né? Então, assim, eu até concordo com quem fala, por exemplo, ela não deveria ter feito isso, uma criança de 2 meses deitada do lado, dessa forma, amamentando. Eu concordo. Né? Talvez a gente pode olhar nesse cenário, se fosse, por exemplo, uma acusação de um homicídio culposo, a gente olharia de outra forma. Né? Mas o que aconteceu, então, ela coloca a criança amamentando, e quando ela acorda, a criança está do lado dela e está com o nariz sangrando. Está com o nariz sangrando. E ela vê que a criança não está morta, né? Não tem nenhum... Quanto tempo ela dormiu? Ela acordou, como o marido dela tinha que ir às 4, fazer o acerto, sair de casa às 4, ela colocou o telefone para despertar às 4 horas, então acordou 2 horas depois, e daí então a criança já estava morta. Então ela sai gritando, pedindo socorro para os vizinhos. Os vizinhos, alguém está gritando socorro, né? Chama a polícia, né? Não sabe o que está acontecendo, mas daí ela não quis esperar o socorro, e daí já foi direto para o hospital. Tanto ela como o marido. O marido nem chegou aí, né? Ele estava ali, ele não tinha ido embora lá para pegar o acerto dele. Não, porque daí com a situação... Então ele estava no momento, quando ela acorda, ele ainda está lá. Ele estava. Então, ele acorda junto, ela pede ajuda para ele, o neném está morto, não está se mexendo. Né? Então, os dois pedem ajuda e os dois vão até o hospital com a criança, acompanhado de vizinhos. Né? Os vizinhos ajudam eles e levam até o hospital. A criança entra tudo lá na questão do pronto atendimento, e daí eles já começam a perceber que o clima está diferente, né, em relação a eles. Porque eles veem que a médica chama a polícia. Percebe a movimentação, né? A polícia entrando, a polícia saindo. Eles já ficam... O que está acontecendo? O policial já vem. Fala assim, você matou seu filho. E já começa aquela pressão, né? Policial, e a gente até entende pelo policial recebe o próprio médico falando, eles mataram a criança. O policial vem e faz essa pressão, né? Vocês mataram, vocês são um monstro, eles mataram o filho, né? E por esse relato do médico que fez o atendimento, porque o médico fez o atendimento, olhou e falou, isso aqui está estranho. Né? Não é a morte natural. Não é a morte natural. Isso aqui está estranho. Assim, e o que chamou muita atenção desse relato dele, isso a gente até entende, né? Porque não é especialidade. Talvez ele não deveria ter feito essa conclusão sem ser a especialidade, como médico, tudo bem. Mas é porque quando o corpo, isso é natural, a gente tem um intervalo ali, vamos supor, de 2 horas de sono. A gente não sabe se essa criança ela morreu nos primeiros 10 minutos de sono, se morreram ali 1 hora depois do sono, não dá para saber esse intervalo. E o corpo, qualquer pessoa, quando falece, a pessoa falece e já começa a putrefação. E o primeiro sintoma da putrefação, o primeiro sinal, são as manchas. Então, por exemplo, se eu aqui caio morto aqui agora, coisa no maxilar, esqueci como é que fala. Rigidez cadavérica. Exatamente. Tem rigidez cadavérica. Então, por exemplo, assim, se eu caio morto aqui agora e caio de costas no chão,
o meu sangue vai parar, meu sangue vai começar a descer, isso é gravidade, e vai começar a me dar manchas nas minhas costas. Né? Então, isso logo, no primeiro minuto da morte, já começa a ter essas manchas. Mas posta, é a Rosângela Monteiro que fala isso o tempo inteiro, esqueci como é que é o nome. Então, essas manchas, elas começam com manchas azuis. Né? Então, o que o médico... E por isso que depois a gente foi entendendo o porquê que o médico falou isso. Porque que ele pegou a criança. A criança, o nenê, ele morreu justamente do jeito que eu estou falando, com as costas no colchão e a mãe pressionando em cima aqui o nariz dele. O nariz, o corpo, isso, né, como um todo. Asfixia. Então, o que o médico faz? Ela não chegou nem a rolar em cima do bebê. A princípio, não. A princípio, não. E mesmo se ela tivesse rolado... aqui, ela fez isso daqui. Isso. É que é difícil a gente saber realmente o que aconteceu ali, mas é que mesmo se ela tivesse rolado, ainda assim a asfixia teria ocorrido. Sim. Mas o que muito provavelmente aconteceu que não foi só aquele rolamento. Ela deve ter pressionado ele por algum tempo, né, causando asfixia. Então, o que o médico fez? Né? Ele pegou a criança, isso o que chamou a atenção dele, né? Ele fala isso. Ele pegou a criança com sangue pelo nariz. E ele virou a criança. Na hora que ele virou a criança, ele tomou um susto. Por quê? Tá cheio de manchas cheio de manchas azuladas. Cheio de manchas azuladas. E o que o médico fala para os policiais? Isso aqui é maltrato. Ó. Essas marcas são de agressões. Não são do sangue. Ele nem chegou nesse mérito, né? Porque ele não é obrigado a saber isso, porque ele não é médico legista. Então, daí a polícia já levou eles presos em flagrante, por homicídio. Naquele momento. Naquele momento. E nesse primeiro momento era só o homicídio. Só, né? Entre aspas. Por asfixia. E daí, então, foi para necropsia. E normal, né? Para ver se tem sinais de violência sexual, enfim. E o médico legista, ele colocou. Né? Só que esse também foi um grande problema, que ele foi, de forma excessiva, ele foi muito técnico. Então, ele colocou no laudo, causa da morte, asfixia. Ele colocou também que tinha dilatação anal. Né? E isso, o que um promotor, ele olha? Mas decorrente de abuso? Então, ele não colocou nada disso. Ele só colocou, de forma bem técnica, causa da morte, asfixia e a dilatação anal. É isso que ele coloca no laudo de necropsia. Então, o promotor, ele já vem com tudo, né? Ele vem com a denúncia de homicídio qualificado por asfixia e por ser ascendente. Ele vem com estupro contra o Rafael. E também por omissão contra ela. Por que contra o Rafael? Não podia ser a mãe? Então, mas daí o que acontece? Tendo essa questão da dilatação anal, é pedido para fazer o teste com o SWAB. Né? E é feito esse teste com o SWAB e ele dá positivo para PSA. Mas PSA, se tem o PSA é sêmen. Nem sempre, porque o PSA ele é produzido pelo corpo. Então, o que acontece? Existe, e isso é uma linha médica, né, que os peritos seguem, que a partir de uma certa quantidade de PSA é sêmen. Entendeu? Então, assim, todo o corpo ele produz o PSA. Você está falando, eu até pesquisei aqui, as mulheres têm PSA, porque o PSA é uma proteína produzida não só na próstata masculina, mas também na mama e nas glândulas de Skinner, uma coisa assim que fala. E pode ser encontrada no sangue e em outros fluidos corporais. Uhum. Então, os níveis de PSA de mulheres variam e estão relacionados a fatores como ciclo menstrual, gestação e condições de saúde, como a mãe. Inclusive... De acabar de parir, 2 meses. Não, assim, todo o corpo produz o PSA, e existem estudos que pós-morte pode ter variação no PSA também, entendeu? Então o PSA... Você quer dizer que o PSA pode ser do próprio menino? Com certeza. Então, e daí como que você sabe se é do menino ou não? Então, isso é fácil resolver. O DNA. DNA. Você pega o quê? O perfil genético. Você pega esse SWAB que foi coletado, né? Você pega esse PSA e vê de quem que é esse PSA. Simples. Se o PSA for teu, exclusivamente teu,
ter apenas o seu perfil genético, não tem como falar em estupro, porque só tem o teu perfil genético. Mas foi feito o DNA Foi feito. do PSA? De quem que é o PSA? Exclusivamente da criança, Do próprio menino? do próprio menino, exclusivamente. Então, peraí, não estou entendendo. O médico legista disse que ele morreu por asfixia e tinha dilatação anal. Exato. Essa dilatação anal é por quê? Pós-morte, sintomas pós-morte. Sintomas Então, normal. e isso tudo, por isso que eu falo que às vezes o perito, ele foi muito técnico nos laudos dele. Mas você pode solicitar perguntas. Exatamente, foi nesse ponto que daí a gente chega. E, inclusive, por conta dessas dúvidas que você está tendo, que todo mundo tem, foi falado que vamos chamar esse médico para audiência, que ele tem que explicar para a gente o que está acontecendo. Absolutamente normal. O médico legista aí. Tiraram fotos? Tiraram fotos. Tem fotos, tem fotos. tudo. Então, pelo menos é bem documentada. Bem documentado. Tá. E o Henri Borel, por exemplo, não tem. Daí fica mais complexo. Não tem fotos do corpo? Tem só depois da autópsia, são fotos feitas por alguém que ninguém sabe quem foi, juntado ao processo de uma maneira extremamente equivocada. Esse realmente a parte a parte pericial do Henri Borel não é muito boa. Diferente da Isabela Nardoni, que é um estado da arte. Eu sempre tenho que lembrar que a Isabela Nardoni ficou famosa depois do crime. Ela não era famosa antes. Então, tudo foi feito sem saber que aquela menina seria a Isabela Nardoni. Entendi. Para mostrar que isso é um trabalho que foi feito de uma forma cotidiana. Todos os outros laudos daquele dia, dos dias anteriores e dias posteriores, assim foram feitos. Assim como em Henri Borel, parece que os laudos anteriores e posteriores também não eram bem feitos, o que mostra um problema. Bom, mas vamos no caso aqui da Ellen. Aí, então, você está me dizendo que você chamou o médico legista, ele falou o quê? Ele, em audiência, claro, e antes de um médico, isso é previsto em lei. Quando um médico ele é chamado para uma audiência, antes disso, você tem que enviar os quesitos para ele saber do que vai perguntar, né? O que vai ser tratado, né? Então, ele responde os quesitos e após vai à audiência. Nos quesitos, ele já tinha falado, não tem estupro aqui, porque para ter estupro tem que ter outro perfil genético. Aqui só tem um perfil genético da vítima. Já tinha falado sobre a dilatação anal, que era uma questão de pós-morte. Mas, enfim... Mas o PSA encontrado no corpo do bebê também já está no laudo que aquele PSA é do bebê? Sim. Sim. Não estava ali, olha, foi encontrado um PSA. Mas já no próprio laudo necroscópico do menino, o laudo do ML, assinado pelo médico legista, ele diz que o PSA é do próprio cadáver? Então, é por isso que eu falo que eles foram muito técnicos nesse sentido, de falar assim, deu a porcentagem aqui maior, então é sêmen. Só, não fizeram essa investigação... Assim, então, no laudo primeiro não tinha. No laudo primeiro... Não, foi feito um outro laudo posteriormente. Pega o quê? Ele pega que o menino veio por asfixia, tinha dilatação anal e que apresentava PSA no ânus. Exato. Logo, 1 mais 1 aqui... daria 3, um caso comum, você está querendo dizer que aqui está dando 7, não 3. Exato. Uma vez que a asfixia é por conta dessa mãe ter dormido e ter asfixiado o bebê, e não asfixiado com a mão. Que aquelas manchas roxas, ele nem aponta como maus tratos, o médico legista? Então, e essa questão que eu estava trazendo da audiência, que é que o médico legista ele pontua muito bem. Ele chega na audiência e fala assim, olha, tudo isso que eu estou falando para você, ele fala na audiência. Inclusive, ele fala o seguinte, eu acredito que o médico da UPA se impressionou, achou que tinha lesões que não existiam. Eu acho que assim, em outras palavras, assim, esse médico é despreparado, não sabia o que estava fazendo. Ele não é médico legista. Exatamente. Ele foi até um médico mais que a gente espera que os médicos hoje tenham essa preocupação. Mas o médico ele tem que ter responsabilidade de não fazer conclusões de uma coisa que ele não sabe. Sim. Então ele poderia falar, olha, aqui tem marcas, mas isso aqui tem investigado o que é. Mas o médico da UPA já não é, mas ele foi ouvido na audiência de instrução? Foi. Mas por que quem responde é o médico legista? É porque o Ministério Público como acusação, para o Ministério Público, como eu te falei no início, né? Para o Ministério Público como acusação, o depoimento do médico do UPA é ótimo.
O depoimento Mas, da enfermeira é ótimo. Por quê? O que o médico fala? Tinha sinais de lesões. O que o policial que atendeu a ocorrência fala? Tinha sinais Mas de no lesões. crime quem responde é o legista, é ele que faz, Exatamente, ele que é o ele que sabe. especialista, é ele que lauda. Ele que sabe. Os outros pouco importa, o que acham, o que não acham. Eles também, todo esse povo foi ouvido. Foi ouvido. Mas o médico legista, ele Categórico. Ele fala que o médico da UPA não tem razão no que está dizendo. Não tem razão no que está dizendo. E ele explica, ele traz de forma bem minuciosa, assim, ele traz todos esses 3 pontos, né, que a gente citou, da asfixia, do estupro, do PSA, ele traz todos esses pontos e, inclusive, e a gente até pensa, né, se não fossem esses 2 coitados, né, vamos dizer assim, será que teriam essas conclusões? Porque ele diz, o médico legista, quando foi feito esse teste de PSA, ele estava junto, só que assim, cada médico na tua área, né? Ele faz um exame cadavérico, faz sobre a questão das lesões, mas quem faz a PSA é outro médico. Aqui seria a polícia, é outro médico. É tudo no IML mesmo, só que são médicos diferentes, né? Cada um no seu setor. Mas até a solicitação, o DNA quem faz, daí já vai para a polícia técnica, sim. Dentro do DML também que faz dentro o do DML DNA também. Faz então, e ele até fala, né? Ele fala na audiência que ele foi conversar com a médica, né, sobre essa questão do PSA. Ele fala, olha, existem estudos, eu já estudei sobre isso, que o PSA, em casos pós-morte, não é confiável. Tem uma margem de erro de 60%. A não ser que tivesse sêmen. É que na não verdade... tinha espermatozoide. E que assim, por exemplo, se tivesse viva a criança, seria um teste mais confiável. Mas quando se trata de pós-morte, esse teste ele perde um pouco a confiança, justamente pela própria putrefação, entendeu? Mas eu digo, nesse PSA não foi encontrado sêmen. Não. Não foi encontrado espermatozoide. É que o PSA... ele é como se fosse uma gosma, né? Sim. Então, é feito... Para dizer se é sêmen ou não, tem que ser um índice maior do que aquele estabelecido pelo IML. E nesse caso, esse índice foi maior. Então, o que seria sêmen? Só que para você ter o sêmen confirmado, você tem que ter o PSA acima da média e um perfil genético diferente. Porque se você tem o sêmen, esse sêmen tem que ser de um terceiro. Mas falando de uma criança de 2 meses, né? Esse sêmen tem que ser de alguém. Não tem como ela ter sêmen. Exatamente. Então, nesse caso, não tem esse perfil genético. Então, Richard, como que você me explica esse PSA acima do limite? E é isso que o médico explica. Olha, ele fala, eu conversei com a médica que laudou esse PSA e eu falei para ela, isso aqui não é confiável, porque existem estudos que no pós-morte, esse PSA ele pode ter alteração para menor ou para maior, e nesse caso a criança não tem nenhuma lesão, não tem nenhum indício de violência sexual. Então eu acho que é melhor a gente ir com calma para colocar uma observação, né? Isso aqui é melhor fazer né? Vamos com calma, porque eu fiz meus estudos e aqui não tem nenhum indício de lesão. Mas além de tudo, o PSA não deu que o DNA é do bebê? Isso. Então, é o mais importante. Mas é que esse do DNA ele veio depois, entendeu? Quando que ele veio? Ele veio meses depois. Mas foi apresentado agora na audiência de instrução. Exatamente. Então, na audiência de instrução, confirma ainda a asfixia. A dilatação anal foi explicada que é do pós-morte. Qualquer pessoa, né? E que o DNA, o PSA, é do bebê. É do bebê. Isso tudo foi falado na audiência de instrução. Foi falado na audiência de instrução. Então, bom, ele deu um laudo mostrando que a criança não foi, pelo menos, estuprada, não foi. Não, e ele fala de forma... Do estupro, ele é bem conclusivo, fala, não existe estupro se não tem um perfil genético diferente, tem que ter o estuprador. E tem outra história, não é só uma dilatação anal num bebê de 2 meses se tiver espermatozoide ali, né? Existem marcas muito mais fortes de uma violência sexual. Claro. Mesmo uma criança de 2 meses... Não é uma dilatação que acontece, é uma defloração. Uma criança de 2 meses, se colocar um dedo que seja, vai ter sinais. Não, imagina, pelo amor de Deus. Vai ter sinais ali. E nessa criança não tinha nada. E ele é bem categórico, né?
Às vezes a gente pensa, poxa, por que não foi tão categórico assim? Não foi tão mais, né, mais detalhista quando fez o laudo lá, quando colocou dilatação, mas não tem nenhum sinal de abuso, né? E isso porque eu te falo, isso que eu trouxe. Né? Será que se fosse uma pessoa, né, às vezes com dinheiro, com fama, com alguma coisa, eles fariam de uma forma tão categórica assim, entendeu? A vida não tem realidade paralela, mas assim, talvez fosse até mais escandaloso. Essa pessoa estaria gastando ainda mais dinheiro com uma série de coisas. Estaria e talvez, no caso, a Ellen já está solta. Ficou 1 ano e 3 meses presa. Eu acredito que é porque ela tinha filhos menores de idade. Exato. A Ana Carolina Jatobá nunca conseguiu. Ela nunca conseguiu esse habeas corpus tendo 2 filhos. Com detalhe, que não eram nem ligados a Isabela Nardoni, eram filhos dela. Nesse caso aqui, a Ellen, que você vai me explicar daqui a pouco, ela foi solta porque ela tem 2 filhos menores, sendo que ela é apontada como autora de uma morte, estupro de um filho, que é irmão dessas crianças. Sim. Eu acho mais aterrorizante ainda você soltar uma mulher, sendo verdade, cuidar de 2 crianças, sendo que ela está sendo, se verdade for, era uma abusadora e assassina de filho. Sim. E ela vai cuidar dos outros 2. A Ana Carolina Jatobá, aos olhos frios, ela não tinha ligação nenhuma com a Isabela. Mas ela não conseguiu. Te respondendo assim, que eu não sei se o fato de ela ter dinheiro ou não é que impacta nessa hora. Ela conseguiu algo que ninguém conseguiu, que é muito raro. Sair. Só a Daniela Barreto, agora lá de Aracaju, que saiu também com filho de 10 anos, mas ela teria sido autora da morte do marido. E nesse caso, é que assim, o que eu sinto é que depois das audiências, claro, né, se utilizou como fundamento, subsídio para essa soltura a questão dos filhos. Você pega a questão dos filhos, você pega laudo, você pega um perito falando, gente, não é isso. Ela foi solta agora, depois das audiências de instrução. 1 ano e 8 meses, depois de 1 ano e 8 meses presa. E mãe em cadeia que mata bebê e estupra, ela deve ter tido uma vida desgraçada. Terrível. Ela conta que quando ela foi presa, né, no linguajar dos presos, né, a cadeia virou. Né, porque é preso batendo e... Ela falou que ninguém relou nela, não encostaram nela. Mas ameaças de outras presas, de outros, foi terrível. E o rapaz... E o Rafael? Eu ia perguntar também. O Rafael ainda mais, o julgamento numa cadeia masculina ainda pior. Ele está numa cadeia que é específica para estupradores, né? Nossa Senhora. Só que daí qual que Se ele acontece? realmente não for, imagino que delícia de Só que daí... de convivência. Uma pessoa, né, que é contra, né? Uma pessoa normal que é contra o estupro, está numa cadeia com um monte de estuprador, não vai conseguir conviver com essas pessoas. Então ele está num seguro dentro da cadeia para estuprador. Nossa Senhora, está sozinho. Está sozinho? Não, sozinho não, né? Ele está com outros presos que são... que tem risco para a vida, né? Porque você está no meio de um monte... Ele é um custodiado, é o Estado que responde por ele. Exatamente. Então, para a própria segurança dele, por não conseguir ter um convívio com essas pessoas que são estupradoras, ele fica no seguro. Ele fica com outros presos que também têm risco para a própria vida, sabe? E o pedido dele de liberdade foi negado por esse fato do roubo anterior. E o próprio juiz, o juiz da vara do júri de Curitiba, ele é sensacional, ele é ótimo, muito bom mesmo, o Dr. Leonardo. Ele mesmo, depois da audiência, ele olhou e falou assim, eu tenho que ver isso aqui com calma, né? Ele olhou e falou assim, a situação da mãe ela é diferente, né? Porque a mãe é primária, não tem nada, tem 2 filhos menores de idade, e a acusação, apesar de ser gravíssima, né, é um pouco menor porque ela na parte do estupro está como a parte omissiva, né? Então, e ele já tem essa condenação por roubo. Então, eu super entendi, nem entrei com habeas corpus nem nada, essa decisão do juiz de falar, olha, eu vou na decisão de pronúncia eu vou analisar tudo, já vou analisar a prisão dele, se deve ser mantido ou não. Sim, se ele pode até não ser pronunciado. Com esse laudo, da maneira que você está me trazendo, me contando, o laudo tira, no mínimo, o estupro. Não sei se tira o homicídio.
Uma vez que tem uma asfixia, tem uma série de coisas. Agora teria que entrar numa motivação. Ela tinha acabado de ter filho, ela estaria numa depressão pós-parto? Não, nada. Algum médico atesta que não estava? Não. Ela deve estar indo a pediatra, ela devia estar indo, não sei se vai, mas o certo seria a pediatra, ela teve um acompanhamento de pré-natal. Esses médicos estão sendo ouvidos para atestar que ela não estava no momento de fúria, ou no momento de depressão, ou que o bebê estava sendo bem cuidado? Tanto esse é um ponto interessante, que a acusação, igual eu te falei, né? Se fosse uma questão culposa, né? Asfixiou sem querer, é uma coisa. Que seria isso? Seria em cima isso. do que você está me contando, seria isso. Olhando, claro, até existe a questão de perdão judicial, né? Quando um pai mata sem querer o próprio filho, né? Que a pena já. Não, mas você tem que responder um processo. Exatamente. Existe um processo, existe uma liturgia. Exatamente, mas a acusação deles é dela ter pegado a mão e asfixiado e ainda mais. Mas antes teria batido e teria estuprado. Estuprado, e ainda que teve a questão do... E a cabeça que estava quebrada? O médico pegou e falou, olha, a gente fez um exame... O médico legista. Isso, super detalhista, não tem fundamento nenhum. Ele tira esse traumatismo craniano? Também. Não existe? Não existe, ele fala que não existe. Então, e ele traz até, ele fala, olha... E isso também foi muito interessante, porque ele pega e ele deixa bem claro assim, ó, isso aqui não foi um casinho aqui, como qualquer outro que chegou ali. Não, um bebê de 2 meses, Não, gente. mas não nesse sentido. É um caso que o IML do Paraná ele tem uma reunião semanal com os casos que são mais... que você tem que ir no detalhe mesmo. Então, os melhores médicos do IML do Paraná se reúnem toda semana para estudar, para analisar, inclusive, esses troca laudos de ideias, enfim. Ele falou, esse caso aqui é um caso que a gente estudou várias vezes nessas reuniões semanais. E todo mundo foi unânime em dizer que isso aqui é um absurdo, né? Não tem asfixia, não tem... Mas o promotor fala o quê? Porque um promotor, ele não está ali para condenar, ele está ali para fazer a justiça. Quando um promotor faz uma denúncia e pede uma pronúncia, ele não está ali assim, um gol para mim, 1-0 para mim. Isso não existe. O correto seria um promotor fazer a justiça justa. Matou, não matou, solicitar, denunciar pelo caso como foi. Você conversou com o promotor? O que o promotor disse? Então, o que acontece é o seguinte, é que, e até a gente consegue até entender a denúncia, porque antes da denúncia a gente tinha o quê? Um laudo falando que tem dilatação anal, a gente tem um laudo falando que tem PSA, e a gente tem uma criança morta por asfixia. Mas o laudo já tirava, por exemplo, qualquer traumatismo craniano, que o médico da UPA falou que tinha. Sim. Mas é que, mesmo assim, tinha asfixia, né? Sim. Tinha asfixia, que a causa da morte foi a asfixia. Então, de qualquer forma, eu entendo a denúncia do promotor dele ter esses elementos. E nem falava de maus tratos. Como assim? No laudo... O médico legista não disse tem maus tratos. Não, tanto que a denúncia ela é categórica em asfixia. Só ficou nisso. Asfixia e o golpe na cabeça. É isso. Então, mas se não tem no laudo, como é que ele põe golpe na cabeça? Pois é. Ele ficou em cima do que o moço... Do relato do médico da UPA. Mas o médico da UPA não depois... Mas é que assim, e nesse ponto eu entendo, mesmo como advogado de defesa, eu entendo a posição do promotor, porque o promotor apresentar a denúncia, ele não precisa, ele tem que ter um indício, né? Ele tem que ter mas então, tem que ter uma certeza, né? Então, na denúncia ele não precisa ter essa certeza, né? Esse que ele tem que ter um indício, então esse ele tem aqui. E como não tinha o depoimento do eu achei que perito, tivesse que ter certeza, gente. Você está mexendo com vida de ele pessoas. Tem que ter bota certeza. Na cadeia 1 ano e meio, fica você um dia. Mas tanto que acontece, o que acontece em muitos casos, e o que pode acontecer, nesse caso a gente não sabe, é o promotor, que o processo inteiro acusa. Ele pede chega no júri e fala, não tem prova, eu estou pedindo absolvição porque eu não tenho certeza. Mas, gente, fazer as pessoas ficar presas. E assim... Não dá para não ter essa certeza antes. Então, qual que é o grande problema? Custa para o Estado, custa a vida da pessoa que está presa sem razão. E assim, o promotor ele chega no júri como se estivesse fazendo um favor, né? Advogado, réu, vou pedir absolvição aqui, tá? Sou bonzinho. E, você ficou o processo inteiro, às vezes, o processo de réu preso, né, que corre mais rápido, né? Mas, mesmo assim, 2, 3 anos preso, ou uma pessoa que está solta, 10 anos respondendo um processo de homicídio, para você chegar aqui no final e falar que não tem certeza, então por que você denunciou? Por que você pediu a pronúncia? Entendeu? Então, e o que a gente vê muito na prática
é o Ministério Público fazer isso. Eu vou pedindo a pronúncia, vou acusando, denunciando, quando chegar no dia do júri eu vejo. Agora, foi feita perícia na casa deles? Teve perícias complementares? Teve a perícia nos lençóis, tudo, mas não foi... A única coisa que foi encontrada foi o sangue, né? Porque justamente o sangue que estava sangrando. Mas não... De outras questões, assim, de faca, por exemplo, né? Alguma coisa de bater, nada nesse sentido. Nada achou nada? Não, nada nesse sentido. Então é um caso que está realmente... as provas reais para esse futuro júri, se houver, não tem, pelo que você está me contando. Não estou dizendo que eu... É que a gente... Estou interpretando o que você está me trazendo. Mas é que assim, Beto, se o promotor, né, ou quem estiver acusando, os jurados, assim, eu vou trazer como relevante e verdade real o que o policial que atendeu a ocorrência está falando. Tá, você vai colocar na balança. Policial que atendeu a ocorrência, que não é médico, que não sabe, né? Ele é policial, ele é bom em fazer segurança pública. Coloca na balança o que o policial está falando e que o médico legista que estudou, que sabe o que está fazendo, que é o trabalho dele. Que é o trabalho dele. E que é quem responde. E que é quem responde. Quem é que ali, na verdade, ele tem a fé pública, de fato. Ele é a pessoa que, de verdade, assim, não adianta, tem que ouvir a pessoa que tem que falar. Exatamente. Não todo mundo, e não trazer depoimentos que confirmem aquilo que eu quero ouvir. É que acaba sendo um achismo, né? Um achismo do sim, então policial. me leva lá também. Eu posso olhar e achar. Exatamente. É uma questão de não me leva porque eu não vou. Mas eu digo, esse é um caso que ele está mal... Ele não está se encaixando. Pelo que você conta, assim, é muito forte a manchete. Pais estupram e matam um bebê de 2 anos, de 2 meses, é fortíssimo. Só que não existe... Por exemplo, Isabela Nardoni, eles não têm... eles não confessam. A Ana Carolina e o Alexandre. Mas existe um mar de provas irrefutáveis, de perícia, de legista, de uma série de coisas, até mesmo de entender como eles estavam. A própria casa deles mostra o terror psicológico que eles estavam. Então, existe uma série de coisas que confirmam. Você não disse que não foi, mas é provado que você foi. A Isabela Nardoni sofreu maus tratos, ela estava quebrado o pulso dela, ela tinha uma quebra no isco, ela tinha um corte na testa, ela foi asfixiada, ela não morreu da queda, a queda era para enganar. Então, assim, você tinha... Agora, neste caso aqui, você não consegue ter, pelo que você está me trazendo, essa certeza, essa base de provas para condenar um pai e uma mãe que, se condenados forem, vão pegar aí uns 30 anos. Né? Mais. Até mais, porque tem estupro, porque tem muitas qualificadoras. Muita coisa, né? Pega 60 anos. Pega 60 anos. É muita coisa. E assim, bem nesse ponto, por exemplo, se viesse no laudo, né, lá do médico legista, tem a dilatação anal e tem sinais aqui de violência. Assim, tem não tem o que fazer. E tem sêmen. E não tem o que existe fazer. Sêmen. Né? Não existe. É uma prova técnica, categórica. Se tivesse sêmen, independente se desse PSA positivo ou não, porque às vezes você não consegue por causa do tempo, mas é sêmen, não tem como. Né? Então, como que tá? Me explica como é que o sêmen chegou lá. O perfil genético... Mas se assim, o PSA é do bebê, a dilatação anal é algo, pelo que você está me trazendo, natural da morte. E eu imagino que, realmente, um estupro de um bebê de 2 meses, as marcas físicas seriam muito maiores. E até a asfixia, Beto. Se você vai asfixiar uma criança de 2 meses... Ele a marca aqui. Nossa. Ele não tem marca nenhuma, nem aqui, nem cá. Nada. Tanto que o próprio perito... Né, que a Isabela tem aqui. Porque aqui o perito ele fala, né, que se fosse uma asfixia, teria... Se alguém quisesse... Asfixia mecânica, que chama. Teria que ser, do jeito que foi, sem marcas nem nada, teria que ser isso aqui, ó. Entendeu? Só que deu para falar assim, mas se for... um travesseiro, né? Entendeu? Até o próprio perito fala, mas se for isso aqui, não tem como a gente falar se foi isso ou não. Não, também tem que tampar a boca, porque a pessoa vai abrir a boca. Então, teria que ser isso daqui. Entendeu? E se for isso daqui, não tem também... Mas um bebezinho, daí até ficaria a marca da mão, a mão fica muito grande, para segurar o narizinho, você acaba quebrando até. Sim, porque exatamente. Ainda bebê é todo cartilagem no começo. Então, e ele fala, né, não teve fratura nenhuma, a criança estava tirando a questão da asfixia, né? E a manchete, como você disse, assusta muito, que até quando eu peguei esse caso, pela manchete, porque assim,
E até foi uma coincidência enorme eu ter pegado esse processo, que eu estava procurando um outro processo de um outro réu naquela vara do júri, né? Hoje em dia é tudo eletrônico, né? Então o nome era parecido. E advogado é curioso, né? Eu coloquei, daí eu vi ali um casal ali, né? 2 nomes, falei, vou ver o que é isso aqui. É normal isso aí, vou ver o que é. E a primeira coisa que qualquer advogado, alguém, operador do direito faz para entender um processo, vai na denúncia. Sim, a denúncia é a historinha. Daí eu me interessei mais, né? Falei, poxa, mas a minha primeira impressão foi essa, que monstros, né? 2 monstros, que é estupro e homicídio contra uma criança de 2 meses. Eu achei aquilo terrível. Daí eu me interessei mais para ver o que eles falaram, né? O que os pais falaram, enfim. Daí eu comecei a ler o processo, dei a mesma sensação que talvez traga nesse caso, né? Que tudo vai fechando no início. PSA, dilatação anal. Daí você vai começando a ler o processo e até mesmo você vê um interrogatório em delegacia. A pessoa que cada um tem uma reação diferente, né? E você via que a reação dela na delegacia era aquele desespero. Gente, pelo amor de Deus, vocês têm que ver isso aí, entendeu? Então, ou ela é uma psicopata... É a angústia dos injustos, né? Então, exatamente aquela angústia. Injustiçados, na verdade. Mas daí eu comecei a ver, mas o que ela está falando na delegacia... O psicopata não consegue fazer... Uma dissimulação, você acha que não? Porque é natural, é da natureza, é uma injustiça. Eu não posso nem chorar a morte do meu filho e você está me chamando de assassina, pelo amor de Deus. Exatamente isso. Exatamente isso. Não sei isso. se é isso que aconteceu. Mas então, exatamente isso. Me chamou a atenção essa reação dela. Só que daí eu comecei a ver, mas eu tô vendo o laudo aqui, não está batendo essa reação dela, né? Porque assim, a gente olha aquele olhar primário, no dilatação anal, tem um laudo. Daí que daí você começa a estudar, né? Que não me chamou a atenção, que você vai estudando e vai vendo as pontinhas soltas, né? Sim. Daí eu fui conversar com ela, depois de ver o processo, fui conversar com ela, né? E eu fui bem sincero com ela, eu falei, o que aconteceu? Porque às vezes o que acontece? A mulher está cobertando o homem, né? Falei assim, falei, foi teu marido que fez? Porque é o seguinte, se foi teu marido que fez, eu te defendo. Mas daí você conta o que aconteceu. Mas teu marido, eu não vou defender. Eu não vou defender estuprador e matar uma criança de 2 meses. Daí ela, doutor, não tenho o que falar dele. Não foi. Então, beleza. Daí, com o caminhar do processo, foi vindo todos esses esclarecimentos, né? Do perito, e tudo foi se encaixando realmente no que ela tinha relatado, sabe? Estranho não terem confirmado o PSA até agora, né? Só agora, na audiência de instrução, que foi confirmado porque vocês pediram. Isso. Doutor, tem mais algum ponto desse caso que eu não perguntei, que você queria que eu tivesse perguntado? Que você acha importante acho trazer? A Ellen, que está solta, está convidada a me dar entrevista por Zoom, é possível fazer, se quiser. Sim. E a gente acompanha o caso, então, para a gente saber como é que foi o desenrolar, se foi pronunciado, se não foi. Acredito que agora, mês que vem, sai a sentença de pronúncia ou impronúncia, né? E vamos torcer para que sejam impronunciados ou que... Eu não torço nada. Eu não tenho torcida. Não, nós como defesa Eu fiz um caso aqui que falaram, eu sei que você é do fulano, né? Como se você torcesse para o pai da vítima. Falei, não, eu sou da torcida da vítima. Eu sou da torcida do bebê. Se o bebê, se foram eles que paguem, se não foram eles que sejam soltos. Sim. E que possam até viver o luto da morte de um bebê, de um filho. Né? Eu imagino que deve ser, só imagino, não tem como dizer. Eles não puderam enterrar a criança. Não enterraram ainda, né? Não. Ela está no ML? Não, eles não puderam enterrar a criança, não puderam acompanhar, né? Porque já foram presos em flagrante, né? Então... eles saíram de casa para não voltar. Ela voltou agora. Voltou agora. 1 ano e 8 meses. Fica, então, para a gente conversar em breve sobre... Se for pronunciado, você me avisa, daí a gente grava depois do julgamento. Uhum. Se não for pronunciado, a gente faz uma outra entrevista para fechar a história. Perfeito. Muito obrigado, doutor. Obrigado a você. Próxima. Até já.